Tô gravando. E vamos lá, tá? Ó, aula tranquila, aula sussa. De volta à teoria, né? A gente teve essas 2 semanas aí de intervalo, que a gente fez um pouquinho de prática. Mas pra gente testar, né, um pouco da programação, eu passar algumas dicas pra vocês, né? Mas lembrando que, assim, o conteúdo prático mesmo é que vai passar pra vocês aí as principais dicas, né? Então a minha mesmo foi mais pra gente fazer um apanhado geral e passar algumas dicas que eu tinha pra passar pra vocês. Então agora a gente volta pra teoria, tá? E aí a gente vai passar agora dentro da teoria pra parte de sistemas supervisórios, tá bom? Lembrando que aqui não muda muito do que a gente já vem estudando, né? Cada fabricante tem o seu jeito, cada fabricante tem o seu produto, o seu sistema, o seu software, né? Cada um tem o seu negócio. Então aqui a gente passa basicamente o que é, né? No caso nosso aqui, o supervisório e algumas dicas, algumas informações importantes na hora de utilizar esses sistemas, legal? Tá, então nunca se esqueçam disso, né? Porque o ruim daqui é que a gente de fato tem problema, que são os diversos fabricantes que têm seus diversos meios de fazer seus produtos, tá? Legal, pessoal? Bom, o que é um supervisório, né? Um supervisório é um software, um sistema, tá? Um sistema que pode envolver hardware e software, mas geralmente um software, que é utilizado para monitorar, para supervisionar, por isso supervisório, né? Para supervisionar, e supervisionar aí nesse caso a gente está falando de monitoramento e operação, as plantas de automação, tá? Então quando eu digo planta de automação, não é só o CLP, né? É o CLP e os diversos CLPs que compõem a sua planta de automação, tá? Então eu posso ter um sistema supervisório que vai controlar uma máquina, como eu posso ter um sistema supervisório que controla uma estação de... uma estação... Como fala? Aquelas estações de energia lá, esqueci o nome agora. Uma estação... Uma subestação de energia, tá? Então, enfim, aqui é um mundo agora que a gente vai entrar na área do software, tá? E aí, assim, a vantagem é que de software eu conheço um pouquinho, tá? Por conta da minha atuação e tal. Então dá pra passar algumas dicas bacanas aqui pra vocês. Coisas que talvez vocês nem tenham visto durante o curso, tá? Vamos ver se dá pra passar aí e tal. Claro que teórico, a gente não vai entrar em prática e tal, mas aí eu passo as dicas que depois vocês podem procurar por vocês mesmos, tá? Dentro de sistemas supervisórios, né, eu vou monitorar e operar as plantas, e quando eu digo em monitorar e operar, monitorar as variáveis de processo, que são as variáveis dos meus sensores, dos meus atuadores, sejam eles analógicos, sejam eles digitais, né, e atuar sobre eles. Eu posso atuar, claro, dadas algumas condições de segurança, atuar sobre minha planta, modificando o setup dela, parâmetros dela, ou até mesmo atuando mesmo através de um sistema supervisório na execução de um atuador como um cilindro, um motor, enfim, tá bom? Bom, a gente tem 2 categorias principais de sistemas supervisórios, tá? A IHM, que é a interface homem-máquina, e os sistemas SCADA, tá bom? Então a gente vai ver cada uma delas aqui. Assim, essas são as são os 2 grupos principais. Tem um terceiro grupo que está chegando agora, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho no final da aula sobre um trabalho que eu vou passar para vocês. Eu vou falar no final da aula sobre esse trabalho, então não fujam quando acabar a aula, que eu preciso passar esse trabalho para vocês. E aí nesse trabalho a gente vai estudar um pouquinho desse outro sistema, tá? Então, vamos falar um pouquinho da IHM, Interface Homem-Máquina. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tá? O conceito interface homem-máquina é amplo, é genérico, tá bom? Qualquer coisa que te faça uma interface com uma máquina, inclusive essa máquina eu poderia chamar até do próprio computador, qualquer coisa que traga essa interface é uma IHM, tá bom? Quando a gente fala de computador, a gente tem o termo IHC, que é interface homem-computador. Opa, desculpa, tá? Pera aí, eu acabei de tomar água e de uns negócios aqui. E quando a gente fala de interface homem-máquina, normalmente a gente está falando mesmo de máquinas, de dispositivos, tá? E a máquina pode ser uma máquina CNC, por exemplo, né? Uma máquina ferramenta, pode ser um carro, por exemplo, né? Então o meu painel do carro é a minha interface entre eu e aquele mecanismo que está ali, né?
Pode ser, por exemplo, um avião, né? Eu posso ter ali o meu cockpit com a minha, que faz a minha interface entre eu e aquela máquina, tá? Dentro de automação, quando a gente está falando de IHM, aí sim a gente está falando de um equipamento específico, tá? Aí isso é assim, o conceito IHM é amplo, mas dentro da automação já consolidou que a IHM é um equipamento, tá bom? Que eu já vou mostrar aqui qual que é. Que é basicamente um equipamento que vai me trazer recursos que me permite monitorar, supervisionar e controlar uma máquina no chão de fábrica, tá bom? Tá? Então, diferença entre SCADA, diferença principal básica entre SCADA e IHM. O IHM ele tá lá no chão de fábrica, tá lá na planta, tá lá na máquina, ela serve para o operador da planta, tá bom? O SCADA não. O SCADA até pode estar lá, mas normalmente o SCADA tá numa sala de controle, tá gerando dados para gerência, enfim, tá bom? Legal, tá? Né? Então, se a gente for ver aqui, ó, esses aqui são exemplos de IHM, tá? E a IHM, se vocês olharem aí, basicamente, né, é uma tela, tá? Algumas detêm botões, outras não, tá bom? A maioria hoje em dia, a grande maioria, 90% se não for 100% das IHMs hoje, elas são touch, tá? Basicamente um tablet, tá? Só que um tablet industrial com software dedicado a fazer o controle de processos e que que possui os recursos de comunicação para se comunicar com o CLP, no qual ela vai monitorar as variáveis. Legal, pessoal? Bacana? Tem de diversos tamanhos, diversos tipos, diversas cores, diversos tudos aí, tá? Dúvidas? Alguém até aqui? Tranquilo, né? Assim, pessoal, não dá pra gente querer aqui ver, por exemplo, vamos fazer uma tela de uma IHM, né? Fica até difícil porque eu não tenho como simular, não tenho componente aqui, o dispositivo pra gente poder trabalhar, né? E cada fabricante tem o seu, tá? Então aqui a gente volta a falar, é mais conceitual, mas o importante é saber o que é, né? A funcionalidade, porque o dia que vocês precisarem usar isso lá no chão de fábrica, vocês vão ter o apoio do fornecedor para poder fazer, tá bom? Tá aqui, legal? Outra IHM bastante interessante é essa aqui, ó, tá? Essa aqui é uma IHM que é um controlador de CNC, tá? De máquina-ferramenta, né? Não à toa, né? Puxando o saco, mas eu trouxe da Okuma, que eu já trabalhei lá, mas é porque eu conheço, né? Na verdade. Então, e aqui o IHM, você vê que ele é bem mais complexo, né? Então, ele tem aqui uma série de... Tem um teclado, tem botão de emergência aqui, por exemplo, botão de início e pausa de processo, tem botões para controle específico da máquina, e além de tudo isso aqui ainda você tem o touch no display, tá? E nesse caso específico, você tem o controlador embutido aqui, tá? Então, o controlador aqui nada mais é que um computador industrial, né? Tá? Então essa aqui é uma IHM mais robusta, né? E aí você usa a IHM, por exemplo, para controlar o CNC. Ela vai fazer o controle da máquina como um todo, seja ele manual ou automático, né? Por ele você vai fazer o carregamento do seu programa. Por ele você vai tirar a máquina de condições de emergência, de condições de alarme, enfim. Né? É ela ali, o seu painel, sua interface com a máquina para que você consiga operar. Boa noite, Rafael. Fica tranquilo, tá? Tá bom, pessoal? Então, super de boa aí as IHMs, tá bom? E aqui eu trouxe da Okuma, mas aí você vai ter Fanuc, você vai ter Siemens, você vai ter um monte, tá? Legal. Qual que é a vantagem aí, né, das IHMs, né? Eu achei bastante interessante aqui, ó, né? O autor coloca assim, as modernas IHMs vêm substituindo os antigos painéis sinóticos, tá? O autor sou eu, tá? Foi eu que escrevi isso. Mas eu quis trazer só por conta da palavra sinótico, né? Esse painel sinótico era aqueles painéis que continham botões, alarmes, alarmes quando eu digo são luzes, né? Luzes de operação, luzes de alarme, sirenes, enfim. Tudo... Peraí, Vitor. Boa, muito obrigado. Tá batendo vento mesmo porque é o ventilador que tá comigo aqui. Pronto.
Agora melhorou? Melhorou agora? Ah, deve ter melhorado, né? Vocês não falaram nada porque melhorou. Então vamos lá. Vamos continuar. Se tiver ruim, vocês me avisam. Bom, então assim, os painéis sinóticos eram os painéis de controle que eram dotados de diversos botões e luzes e enfim, instrumentos de medição tal que faziam o controle da máquina. E a HM vem e reduz isso tudo numa tela ou numa tela com alguns. Agora tá mudo? Oi! Oh, caramba! Agora sim, vocês estão me ouvindo? Voltou, né? Aqui teve um problema aqui um problema de BIOS aqui. Aí esse meu problema de BIOS fez com que o meu microfone tivesse desligado. Tá bom? Enfim. Melhorou, né? Vou passar um calor aqui pra vocês. Bom. Um pouco de ruído. Deixa eu ver se é volume do microfone. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Reduzir um pouco o ruído. Vamos lá, falando de novo. Vocês estão me ouvindo? Ficou muito baixo. Melhorou bastante? Então tá bom. Então vamos de volta. Ótimo, maravilha, mano. Obrigado. Bom, então os antigos painéis sinóticos, né, eram aqueles painéis que tinham botões, luzes, medidores analógicos, enfim, né, alguns até digitais, enfim, mas é aquele painel que você concentrava dentro dele toda a operação com um monte de chaves de comando difíceis até para o operador, né? Então a IHM veio para concentrar tudo isso daí num equipamento só, tá? Alguém já foi lá em Itaipu? Visitou Itaipu? Ah, legal. Então, ó, tá aí, mano. Quando passar a pandemia, vocês têm que ir lá, sabe? Primeiro porque dá pra ir no Paraguai, comprar um monte de porcaria lá. Dá pra ir comer uma carne argentina, que a carne da Argentina é muito boa. E Itaipu, pra gente que e comprar moanda, exatamente. Itaipu, pra gente que é engenheiro, pessoal, tem que ir uma vez na vida ir lá. Tá? E se você for lá, reserva um dinheiro para comprar o passeio completo. Não compra o passeio que você só entra lá e vê de longe a usina. Você tem que comprar o passeio que você vai até lá na turbina, tá? Poxa, até gostaria, hein, Mariana? Até gostaria de levar. Enfim, então assim, vão lá. Não, de verdade, o dia que vocês forem pra Foz, não deixem de ir lá na usina, não deixem de visitar, para comprar o passeio que você vai lá na turbina para visitar. E se você for lá em Itaipu, eles fizeram um negócio bem bacana, que eles têm lá o sistema supervisório de controle da usina, enorme, com umas telas enormes que vão mostrando ali o funcionamento das turbinas em tempo real, e tem o painel sinótico atrás, tá? Que eles mantiveram ali, inclusive parece que em situações de emergência eles podem usar aquele painel. Tá? Então só se fizer certinho a faculdade de banco, é interessante. Olha, louco, até podia ser, né? Enfim, quem sabe, né? É que eu sou substituto, né? Não sei nem se eu posso essas coisas, mas enfim, vamos lá, né? Bom, então assim, vão lá. Legal. Vão lá, sim. Apesar que eu acho que o ideal seria até alguém que fosse de elétrica para ir lá para poder aproveitar mais com vocês. Legal, Amanda. Vamos trabalhar com isso, quem sabe, né?
Enfim, mas assim, eu acho que até se ele fosse um professor que na área de elétrica, acho que ele poderia até ser melhor que eu no sentido de passar as coisas bacanas que tem lá pra vocês. Mas enfim, tem que ir. E aí o dia que vocês forem lá, ou quem foi, tenta lembrar, pega a foto lá de quando foi, que tem um painel sinótico lá, que são esses painéis que eu falei pra vocês, tá? Bom, e aí quais são as vantagens da IHM, então, em relação ao painel sinótico, né? Primeiro que eu não vou ter aquele monte de fio que chegava no painel, né? E que assim, quanto mais fio, mais problema para dar manutenção, né? Mais dificuldade que você tem para fazer alteração, que são as mesmas vantagens que tem do CLP em relação ao painel de relé, não muda nada, né? Só que aqui da IHM em relação ao painel sinótico, né? Então tá aí, ó, redução de mão de obra, limitação física do próprio painel, aumento da capacidade de monitoramento e operação. Eu posso criar diversas telas na minha IHM, cada uma para ter uma função específica, monitorar algo específico, né? Eu posso usar a própria IHM para ajudar o CLP a fazer um controle, dependendo do caso. Então ele possa, nesse aspecto, se eu tiver um projeto pequeno, eu uso a própria IHM como um adendo ao CLP que permite que te permite ampliar a capacidade do CLP. Maior flexibilidade para alterações, né? Tipo, imagina você ter um painelzão lá, putz, agora eu não tenho 3 motores, são 4. O que eu vou fazer para poder monitorar o quarto motor? Tem que pegar no painel, fazer um buraco e colocar um outro monitor, né? Não, com um painel sinótico você simplesmente coloca um elemento de software a mais, né? A operação é amigável, isso é um pouco questionável, mas é amigável, né? E eu tenho ali fácil programação e manutenção. Legal, pessoal? Tá? Então é bem isso. Aí, até coloquei aqui, né, um mundo de possibilidades de operação e controle com as IHMs, né? Quer dizer, eu posso fazer o que eu achar que vale a pena fazer dentro de uma IHM para trazer para o meu operador da máquina ou o meu operador da planta a forma mais fácil para que ele possa desempenhar a função dele, né? Então, dentro da IHM, eu posso trazer alarmes, posso trazer dados, posso trazer dados dos equipamentos, né, que estão operando a planta, como dados do processo. Eu posso trazer parâmetros, fazer alteração de parâmetros do processo, né? Eu posso operar a máquina em modo manual. Isso acontece muito nos CNCs, né? Você tem o modo automático do CNC que ele está produzindo, né? Mas em alguns momentos, principalmente quando eu tenho setup ou quando eu tenho troca, eu preciso passar aquela máquina para o modo manual e o operador manualmente opera utilizando a IHM, né? Posso fazer alterações das configurações, por exemplo, se eu tenho um PID numa máquina, eu posso usar a IHM para configurar o meu PID, configurar os parâmetros do PID, né, por exemplo. Enfim, esse é um mundo de possibilidades dentro da IHM, aí basta ter a criatividade. Assim, como fazer isso aqui, a gente vai ver mais pro final da aula algumas dicas, tá bom? Então, no momento que vocês se depararem com isso e fizerem algum projeto de automação que envolver IHM, só tentar lembrar disso que eu vou passar para vocês aqui, tá? E lembrando que nada a gente faz sozinho dentro da indústria, então normalmente você vai ter pessoas, fabricantes te ajudando, tá? Tá, legal, pessoal? Tá? Eu vou passar esse vídeo aqui pra vocês, coisa rápida, ele tem uns 16 minutos, mas a gente pode até ir... a gente pode ir até adiantando ele, pra não perder muito tempo, mas é legal porque é um cara aqui que ele tem ele fez um vídeo de como configurar uma IHM, só pra gente ver como que é mais ou menos o processo. Tá? Então eu vou passar aqui pra vocês. Só um minutinho. Só compartilhar aqui com vocês. Espera só um pouquinho. Esse vídeo também tá no Moodle, tá, pessoal? Então, pera aí. Eu já vou adiantando que sobre escada eu tentei achar um vídeo também que desse pra gente perceber, assim, pra gente ver. Só que infelizmente eu não encontrei um legal, tá? Então escada depois vocês dão uma procurada com calma. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui em tela cheia, legal. Vou mostrar pra você estão ouvindo? Fazer a configuração. Vocês ouviram o som? Tá. Do CLP e IHM da Siemens S7 1200 e a IHM de 4 polegadas touchscreen. Bora? Opa, mas antes de tudo isso, aproveita e se inscreve no meu canal. Vamos fazer tudo isso funcionar, beleza? Quer conhecer isso?
Ninguém vai se inscrever no canal dele. Isso mais, então fica comigo até o final e eu vou te mostrar passo a passo, beleza? Esse é nosso HM, esse é nosso CLP, tá? E vamos fazer a script. Então, Pessoal, ó, voltando só um pouquinho aqui. Então aqui no caso ele tá fazendo com CLP Siemens, né? esse é nosso... Cadê o Vitor, que gosta de Siemens? Né? Então aqui o CLP Siemens, tá vendo? Um CLP aqui, que é o S7200, é um CLP simples aí da Siemens, com uma IHM Siemens também, tá? Então ele vai... Não dá pra ver? Sério? Dá... nem mais ou menos? Ai meu Deus do céu, lógico que não vai dar pra ver, né? Eu não compartilhei. Tô falando que hoje eu não tô no meu melhor dia, viu? E agora, vocês estão vendo? Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui pra vocês verem a cara da pessoa. Enfim, deixa eu... enfim, depois vocês veem a cara da... tava lá no slide. Mas enfim, aqui estão o CLP Siemens, né? A IHM, ó que interessante, ele está se comunicando pela IHM com cabo de rede, tá? O protocolo que está sendo usado aqui eu não sei, né? Mas enfim, tem um cabo de rede, pode ser o próprio Ethernet, que é o protocolo de internet normal, como pode ser o protocolo Siemens, Profibus, enfim, tá? Então vamos ver aí um pouquinho dele configurando, é só pra... a gente vai adiantando, tá? CLP, tá? E vamos fazer a script. Então eu já abri um projetinho aqui, nos nossos projetos anteriores, tá? Eu já inseri o CLP, eu já inseri a IHM. Eu vi Network Views, fiz a conexão entre o CLP e a IHM, tá? Já configurei o endereço de IP dos dois, os dois estão na mesma faixa de IP, tá? E agora vamos fazer o nosso projeto. Os dois estão na mesma faixa de IP, ok? E vamos fazer agora a conexão. Bom, vamos aqui na tela de início. Vamos na tela de início e vamos começar a inserir o nosso botão. Nós vamos fazer com um botão, depois é só copiar e colar. Esse aqui é o botão. Tá. Lembrando que a gente precisa primeiro adicionar as tags no CLP para poder linkar os nossos objetos visuais da IHM no CLP. Então vamos em tags, vamos no CLP, PLC tags, default tags table. E aqui vamos adicionar as tags. Então vamos adicionar nosso bit, nosso primeiro bit 0, tá? Para ligar a saída. Ele vai ser o M0.0, M0.0. Pessoal, eu vou adiantar só um pouquinho aqui. Vocês continuaram ouvindo quando eu desliguei o microfone? Ah, então essa é a minha pergunta. Mas tudo bem, tá legal. Eu vou voltar um pouquinho então, em vez de adiantar. Mas aqui no caso ele vai configurar as tags de comunicação. Ele está configurando aqui o software de comunicação, tá? Não nada também que seja assim que a gente precise ter muito em mente assim. Nós vamos usar dois tá? bits. Essas tags eu vou comentar mais pra frente, tá? Mas enfim, essas tags são as posições de memória basicamente do CLP. Vai ser um M0.1. Tá? Nós vamos usar. Agora vocês estão ouvindo ele, né? Tá? Saída 0, que vai ser o Q0.0, e nossa saída 1 vai ser o Q0.1. Tá? É meio estranho esse termo saída 0, saída 1, mas é só para poder facilitar o entendimento do bit da saída. Pelo menos fica muito mais fácil de compreender. A entrada 0 vai ser nosso I0.0, I0.0. E nossa entrada 1 será a I1.1. Será nosso I1.1. Ok? Então já criamos as tags no CLP. Aproveitando que estamos no CLP, vamos criar nosso programinha aqui. Então nosso programa é bem simples. Vamos colocar aqui primeiro um contato aberto e uma bobina. Ok? Então esse primeiro contato vai ser o bit 0. Então escrevendo o bit 0 ou M0.0 ele já vai aceitar, nós vamos ver isso. E agora vai ser nossa saída 0. Saída 0. Ok? Vamos inserir uma linha abaixo dela. E a mesma coisa. Tá? Aqui vai ser nosso bit 1. Nosso bit 1. Então, vou dar espaço aqui. Bit 1. Bit 1 não foi declarado. Vamos declarar então. Vamos ver se foi declarado 0.1.
Só escrever B1T, ok? Nós vamos fazer BIT1, então a saída, ok? Bom, agora que fizemos nosso programa simples no CLP, vamos fazer nosso programa na IHM. Na IHM nós vamos basicamente colocar botões, tá? Para poder escrever, para poder ligar e desligar esses bits. E nós vamos colocar objetos visuais que mudam de estado para poder indicar que nossa entrada foi acionada, foi ligada e desligada, ok? Então nosso primeiro botão vai ser o botão de ligar. Ele vai ter a função de ligar. Então se quando for pressionado esse botão, ele vai ligar, por exemplo, o bit 0 ou o bit 1. Então nós vamos fazer a mesma função, nós vamos fazer dois botões, um para ligar o bit 0 e um para ligar o bit 1. Se eu apertar a primeira vez, ele vai ligar. Se eu apertar a segunda vez, ele vai manter ligado, ok? Então ele tem a função de set. Então vamos numa propriedade dele, ok, a propriedade, vamos em eventos. Pessoal, vocês estão... eu tô achando que vocês estão ouvindo o som vindo do meu microfone, sabia? Mas enfim, tá dando pra ouvir, né? Mais ou menos. Imaginei, tá? Tudo bem, vou passando aqui, não tem problema, tá? O que eu queria ressaltar aqui pra vocês é o seguinte. Deixa eu baixar só um pouco agora o volume do microfone. Aí. O que eu queria ressaltar pra vocês aqui é o seguinte, tá? Então você vê que a IHM, você programa ela e você constrói a tela que você quer que apareça lá, utilizando aí o aplicativo do fabricante, no caso aqui é a Siemens, tá bom? Né? Então você vê que ele tem aqui ferramentas do lado para você escolher, ó, por exemplo, você tem um mostrador, você vai ter ferramentas de desenho, enfim, daqui você pode usar a criatividade para representar da maneira melhor possível o seu processo para o operador, tá? Tem botões, né? Tem calendário, enfim, tem barras de progresso ou barras de nível aqui, tá? E sim, não sei se alguém já mexeu com programação. Bom, vocês já mexeram com programação, né? Vocês vão perceber que a interface do software de programação da IHM ou até mesmo do CLP, mas principalmente essa da IHM, ela é muito parecida com softwares de programação das interfaces de desenvolvimento para ambiente Windows, tá? Isso não é à toa, tá? Aqui você traz ferramentas dentro desses ambientes que te permitem fazer programações até que avançadas, tá? Então, enfim, basicamente é isso. E aí aqui no final no geral no vídeo ele vai continuar montando a telinha, né? Ó. Então a gente vai ver lá mais pra frente. Né, ó, ele tá colocando o botão de ligar, o botão de desligar. Ele vai colocar uns... Ó, ele copiou que é a entrada, que é a saída. Aqui ele está relacionando esses botões e a lógica dele com as entradas e saídas do CLP, usando essas tags, né, que são basicamente os endereços, não diria endereço, né, mas seriam os identificadores que permitem fazer a identificação de uma variável lá no CLP em relação a IHM, tá? Né? Então aqui ele vai montando, ele vai colocar cores ali nos botõezinhos, enfim. É super simples, tá? Não tem nada de espetacular nisso aqui não. Mas o resultado final é super útil, né? Tá? Lembra que eu falei pra vocês na semana passada, né? Aqui eu vou deixar passando pra vocês verem funcionando. O CLP, lembra que eu falei na semana passada? Mas vamos fazer mesmo assim. Que programação é super importante pra gente, né? Fundamental, é mais importante que inglês, né? Então, vocês veem aí, para montar uma simples IHM a gente precisa saber programar, né? Tá? Ele vai terminar aí a configuração e aí agora ele vai mostrar funcionando, tá? Então tá lá, ele vai atuar no CLP e... Então tá lá, ele tá atuando e a IHM tá mostrando em tempo real ali, né? O estado da saída, né? Ó, tá vendo? Acende aqui a saída, ou entrada, enfim, não sei exatamente qual que era aqui. E ele tá atuando o estado aqui, mudando a cor do componente, tá? Depois vocês assistem, o vídeo tá lá no Moodle, tá? Depois vocês assistem com calma pra vocês verem mais ou menos. Mas lembrando que não precisa pegar detalhes aqui. Ó, ele atuando na IHM, né? Não precisa atuar
Não precisa saber detalhes disso aqui, porque como eu falei, cada fabricante tem o seu jeito, tá bom? Legal, pessoal? Tô tranquilo, Amanda. Tá? Maravilha? Então depois vocês vêm com calma. Queria mostrar só, entender. Daí se você ver o tamanho da IHM aqui, né? Ela vai ser o tamanho de um tablet mesmo, um pouco maior, um pouco menor, dependendo do equipamento, tá? Bom, legal. Deixa eu então parar de compartilhar aqui. Tá, deixa só eu acertar algumas coisinhas aqui. Bom, pessoal, tranquilo até aqui? Sobre IHM? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Mas tranquilo então, né? Dúvidas, alguém? Eu não realmente assim, mais que isso eu teria que aí ter uma IHM mesmo pra gente começar a fazer, né? Aí já foge um pouco do nosso objetivo aqui com a aula, tá? Enfim, mas acho que é importante vocês terem esse conhecimento aí. Legal? E aí vamos para o SCADA, tá? Então o SCADA, né, é um sistema supervisório. SCADA é a sigla para... Opa, eu acabei não colocando aqui, mas eu coloquei lá naquele primeiro slide. Deixa eu voltar lá. SCADA é a sigla para Supervisory Control and Data Acquisition, tá? Ou seja, aquisição de dados e supervisão e controle, tá? E controle de supervisório, supervisão e controle, enfim, tá? Ou seja, ele é um sistema de software, tá? Então aqui quando a gente fala de SCADA, a gente está falando de software, a gente está falando lá da camada 3 da pirâmide de automação, e é um sistema de software cujo objetivo é fazer controle, supervisão e aquisição de dados das plantas de automação. Legal? Tá? Então, agora, a partir de agora, a gente está falando de software, tá? Claro que o software tem que rodar num hardware, né? Mas estamos falando de software, né? Então, onde que se aplica o SCADA, né? Normalmente você vai aplicar o SCADA quando você tiver plantas de automação grandes, né? Plantas enormes. Por exemplo, a própria Itaipu que a gente estava falando agora, né? Então eu tenho lá todo um sistema de automação das turbinas, né? Dos geradores, turbinas, enfim, vertedouro, toda aquela parafernália toda lá, né? Um sistema hiper complexo, grande. E aí você vai ter um SCADA lá, um software SCADA que vai concentrar todas essas informações na sala de operações, né? Na sala de controle lá de Itaipu. A mesma coisa que acontece numa planta petroquímica, enfim, né? Em qualquer indústria aí que você tem a necessidade de fazer um monitoramento fora do chão de fábrica. Legal? Tá? Então, por conta disso, né? Por conta de ser um sistema de software, né, é um sistema bem mais complexo do que uma IHM, tá bom? Assim, a IHM, né, normalmente você vai controlar dois, poucos CLPs, ou às vezes, dependendo da IHM, só um CLP. No SCADA não, no SCADA você pode controlar redes de CLPs, tá? Então, aqui a gente está falando de algo maior, né? Outra coisa que é importante dos sistemas SCADA, talvez uma das maiores importâncias dele, é você ter a opção de você armazenar dados, tá? Dados históricos. Então a gente armazena esses dados em sistemas gerenciadores de bancos de dados. Vocês já ouviram falar esse termo, sistemas gerenciadores de bancos de dados, em algum momento no curso? Só para eu entender o que eu posso falar com vocês aqui, o que eu vou ter que explicar com mais detalhes. No curso não? Tá. Então, se não fez, eu vou explicar com mais detalhes. Tá? Então, sistemas gerenciadores de banco de dados tem toda uma disciplina na área de TI. Isso, Lucas, tipo MySQL. Exatamente. Tipo MySQL, Postgres. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas assim, são softwares
destinados a armazenar dados e te depois trazer ferramentas para que você possa recuperar esse dado que você armazenou de forma confiável, rápida, com informação garantida, tá? Então, os SCADAs, o que eles fazem? Eles utilizam esses gerenciadores de banco de dados para poder fazer o armazenamento de dados históricos dos sistemas, das variáveis que você incluiu lá no SCADA. Tá? E aí, para que serve isso? Poxa, aí abre o mundo, né? Você pode fazer tratamento estatístico, você pode fazer análise de tendência, você pode fazer manutenção preditiva, manutenção prescritiva, que é um outro negócio, não sei se vocês já ouviram falar, mas também é possível graças a esses bancos de dados. Tá? Depois eu explico o que é manutenção prescritiva, para quem não sabe. E não necessariamente o SCADA ele é instalado no chão de fábrica. Pode acontecer, tá? Principalmente porque você tem sistemas SCADA livre, gratuito, o custo mesmo dos sistemas SCADA estão baixando, então isso permite que às vezes você até utilize ele no próprio chão de fábrica no lugar da IHM. Então você coloca lá um computador com um monitor, né, e um sistema SCADA para você fazer o gerenciamento da máquina. Não é usual, mas pode acontecer, tá? Agora, o foco mesmo dele não, é estar lá na sala de controle, tá? Esse aí seria o ideal pro SCADA. Legal? Tá? Então aqui eu tenho um exemplo que veio do livro de uma tela de um sistema SCADA, né? E aí vem minha primeira crítica pro que eu sempre vi em termos de sistema SCADA, tá? De supervisório, tá? SCADA. O pessoal enfia um monte de informação na tela, tá? Então isso aqui é a primeira crítica que eu tenho, mas é uma coisa particular minha. Dentro do mundo da automação, é assim que funciona, é assim que o pessoal faz, sempre fez, tá bom? Eu, particularmente, acho que muita informação às vezes pode confundir o operador. Mas tá aí, ó, né? Agora, se você pega esse monte de... Essa tela cheia de informação aqui que está controlando silos de produção de alguma coisa, né? Se você jogar isso aqui num video wall, né? Com, sei lá, 6 monitores de 50 polegadas cada, aí não é tanta informação, né? Porque aí fica super grande, tá? Mas para uma tela de computador é bastante coisa. Mas tá aqui, tá? Então você vai desenhar ali e cada variável aqui você consegue trazer o dado que está sendo lá que está vindo lá da planta de automação, você consegue fazer algumas atuações, enfim. Daqui você tem um software de fato que supervisiona a sua planta, tá? E pode ser a planta inteira, pode ser, sei lá, uma refinaria da Petrobras inteira. Legal? Beleza até aqui? Maravilha, tá? Outras coisas ali que também a gente consegue fazer com os sistemas SCADAs, né? Por conta dele ser um sistema de software, né? Um sistema de software com um pezinho ali nos sistemas de gestão, tá? Na verdade, o SCADA ele faz justamente essa interface entre os dispositivos de fábrica, de chão de fábrica, né? E os sistemas de gestão lá para gerenciamento da companhia, né? Seja o sistema de gestão de produção, que é o MES, seja o sistema de gestão de fábrica, que é o ERP, ou, enfim, outros aí, né? O SCADA, ele tá ali no meio, né? E isso traz essas vantagens, por exemplo, né? Eu posso gerar interfaces específicas, uma para operação, outra para monitoramento, outra para configuração, outra para análise, outra para relatórios, outra para manutenção, enfim. Você pode gerar ali telas, né? Quando eu digo interfaces, eles são telas, que você pode separar exatamente o papel de cada um dentro da sua planta de automação, né? Eu também posso criar telas de setup rápido. Setup dentro do chão de fábrica, pessoal, é uma das coisas mais complicadas que tem, porque enquanto você está... O setup, para quem não sabe, é você fazer o preparo da máquina para ela produzir um novo tipo de produto, tá? É basicamente isso. Sei lá, eu estou produzindo garrafa azul, vou começar a produzir garrafa amarela. Então eu tenho que configurar minha máquina para que ela possa produzir garrafa amarela. Esse tempo que fica parada para você fazer essa configuração é chamado de setup. Então, o setup é um problemaço, porque normalmente ele é demorado e é tempo de máquina parada, que não está produzindo, né? Ou seja, o dono da fábrica não está ganhando dinheiro, né? Enquanto você está fazendo o setup.
Lógico, os sistemas SCADA, eles permitem você trazer setups pré-programados, de maneira que o profissional ali de controle de produção, que é responsável pelas trocas de produto, ele configure de maneira muito mais rápida a máquina, tá? E é por quê? Porque é um software, você pode ter a receita pré-configurada, eu vou lá, importo ela e ponho a máquina para produzir, né? Outra coisa que é interessante também do SCADA é que ele te dá a possibilidade de você ter uma gestão de alarmes e de eventos que acontecem com o seu sistema de automação referenciados no tempo, né? E aí você consegue fazer uma avaliação histórica da máquina, o que está acontecendo com ela, como que ela está operando, se ela está tendo tendência para uma falha específica, né? Se ela está produzindo dentro dos parâmetros que ela deveria produzir, enfim, te traz todas essas informações, né? Além de que, como é um sistema de software que utiliza recursos de programação, você pode fazer programações avançadas, utilizando aqui o que ele chamou de scripts, né? Mas são basicamente programas que você insere dentro do SCADA que te permitem fazer coisas além do que o próprio software traz para você, tá? Então assim, aqui é o SCADA, eu poderia dizer que ele é a ponte, né, entre a automação e a TI da empresa, né? Tá? É ele que traz essa possibilidade que os sistemas de baixo nível lá das camadas 1 e 2 da pirâmide de automação não trazem, né? E que também o pessoal de TI não tem condições de avaliar, tá? Então, ele tá aí no meio termo. Legal, pessoal? Dúvidas até aqui? Tá muito rápido? Tá, legal. Ó, já estamos... Quem tinha me falado para fazer em 1 hora, já deu 1 hora, mas a gente já tá com 1/3 da aula, tá vendo? Tá? Mas é tranquilo, tem bastante figura ainda pra frente. Arquitetura dos sistemas SCADA, tá? Então assim, ó, o SCADA, ele é um sistema que é configurável, óbvio, porque é um sistema de software, né? Que é destinado à supervisão, controle e aquisição de dados de plantas industriais, certo? Então assim, para que você consiga operar bem um sistema SCADA dentro de uma planta complexa, você não vai conseguir, você, esse profissional de automação, fazer sozinho, tá? Então normalmente nesses projetos você vai utilizar o pessoal de TI da empresa, ou uma TI especializada em automação, para você poder fazer o que a gente chama de deploy, né? A configuração, o desenvolvimento e o deploy do software de supervisão, né? Tá? Em alguns casos você pode usar um próprio computador pessoal para rodar ele, mas na maioria dos casos você vai ter aí servidores dedicados que rodam aplicações web, e aí o seu supervisório é basicamente uma página de internet, que o usuário vai lá, entra naquela página dentro da intranet da empresa e tem acesso à planta rodando em tempo real, tá? E aí eu trago alguns exemplos aqui, tá? De SCADA, né? O Siemens Simatic SCADA, tá? Eu nunca mexi com ele, não sei falar como que ele é, mas enfim, tá aqui, quem já mexeu se puder falar pra gente. O Ellipse E3 é um dos mais famosos aqui no Brasil, tá? Eu já usei ele e eu sempre ouço falar dele como um bom sistema SCADA. Ele é um sistema SCADA baseado em linguagem de programação da Microsoft. Na época que eu usei era o VB utilizado, e provavelmente hoje deve ser o VB ainda, mas deve ter C# embutido junto hoje, tá? Que são linguagens de alto nível, simples de utilizar. Lembrando que ainda, além de ter as linguagens para você fazer aqueles scripts, né, para fazer funções específicas, o Ellipse ali, ele traz coisas prontas, né? Eu quero colocar um contador. Você tem lá um contador pronto, você arrasta o contador para a tela do supervisório e está funcionando o contador. Só faz a interligação com o CLP, né? Tá? E o SCADA BR, que é um projeto bastante interessante, que é um projeto de código aberto em Java. Java é uma linguagem de programação. E é aberto, qualquer um pode usar, pode instalar, né? E pode fazer um sistema de supervisão. Na internet você acha vários vídeos do pessoal utilizando o SCADA BR para fazer supervisão de Arduino, por exemplo. Então essa é uma boa dica para quem tem Arduino em casa, quiser brincar um pouco com o SCADA, entender um pouco do software, baixar aí o SCADA ou o próprio Ellipse, tá? Só que aí só um detalhe, que o Ellipse ele é pago, então você vai conseguir só rodar na versão de demonstração.
Mas dá para rodar e dá para fazer umas telinhas e brincar com um Arduino representando o seu CLP, né? Então fica bem legal, tá? Enfim, tem esses e tem muitos outros, tá? Tem muitos outros aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários outros. Eu usei o Ellipse na minha especialização em automação. No meu projeto de especialização em automação, eu usei o Ellipse para fazer um controle de uma planta de controle de nível de água, né? Então a gente usou o Eclipse, foi super tranquilo para usar, foi bem legal. Legal, pessoal? Tá? Como funciona a arquitetura, né? Basicamente, você vai ter um computador ou servidor que vai estar interligado com os CLPs da planta, né? Utilizando normalmente esse tipo de topologia aqui, né? Que é topologia estrela no sentido normalmente mestre-escravo. Já vou explicar isso melhor. Mas enfim, você vai ter o computador que está ligado com CLPs de alguma maneira, usando algum protocolo de rede, né? E o computador vai coletando os dados dos CLPs para mostrar na tela do SCADA, né? E da mesma forma, quando você dá um comando no SCADA, ele perpetua o comando para o CLP que é necessário ser atuado. Super simples, tá bom? Né? Nada demais. Aqui ele traz uma outra topologia de sistema supervisório. No caso aqui ele está usando vários IHMs interligados com CLPs e todos interligados entre si, usando Modbus. É um outro jeito de ligar, não tem um jeito específico. O mais comum é esse aqui, tá? Como que o sistema SCADA conversa com os CLPs, né? Pessoal, tô falando muito hoje, vocês estão muito quietos, né? E aí, vocês estão entendendo? Tá? Tão pegando a coisa. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, eu sei que não... Mas enfim... Estão entendendo pelo menos um pouco? Estão aí, né? Isso já é bom, isso é bom. Só um ou outro que tá na piscina, né? O resto tá aí. Tá, legal. A aula teórica tem esse... A aula teórica de CLP, pessoal, não tem muito como fugir disso, né? Na piscina, né, Gabriel? Ó, se você estiver na piscina, meu... Dá pra assistir a aula na piscina, foi que legal. É muito conteúdo, hein? Muito conteúdo. Mas assim, não se esqueçam, né? A aula teórica é assim mesmo, mas faz parte, tá? Faz parte. Não se esqueçam que esse conteúdo vai estar todo lá no Moodle, tá? Aqui é que eu tô na aula dando as dicas, passando com, né? Mas isso aqui tá tudo lá no Moodle, tá? Enfim, como que o CLP faz, então, para ele se comunicar com os dispositivos de chão de fábrica, né? Ele tem dois métodos de comunicação, tá? Quando eu digo aqui método de comunicação, é como ele faz para requisitar o dado lá pro dispositivo, né? O método de polling e o método de interrupção, ou report by exception, tá? O método de polling é o seguinte: o seu SCADA, ele vai CLP a CLP consultando, olha, como que está a variável X, como que está a variável Y, como que está a variável Z, tá? Então ele vai passando CLP a CLP, certo? Pega esses dados e traz para a tua tela para mostrar para o operador, tá? Um outro método é o de interrupção, que aí é o seguinte, né? Você não vai ter esse conceito mestre e escravo do polling, né? O SCADA é o mestre e os dispositivos são os escravos. Não. Na interrupção, ele vai ter o seguinte: o dispositivo vai lá pro SCADA e fala assim, olha, a minha variável X agora é isso, então mostra isso aí na variável X. Então aí você tem um outro jeito de comunicação. Na prática, você pode ter os dois métodos convivendo, tá? Por exemplo, você pode usar polling para fazer verificação de variáveis de monitoramento. Eu quero monitorar o nível do tanque X, né? Então eu uso polling para, de vez em quando eu vou lá e verifico se o nível tá em que altura está o nível do tanque, né? E interrupção para coisas mais importantes, específicas. Baixou a temperatura da caldeira, aumentou a temperatura da caldeira, né? Aumentar a temperatura da caldeira pode ser algo muito perigoso, né? Então isso tem que ser tomado uma ação de imediato. Então você usa o método de interrupção para que
o seu CLP vai lá pro supervisório e já fala assim, opa, ó, deu coisa errada aqui, tá bom? Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? As vantagens do método de polling, né, é que ele é um método simples para você aquisitar os dados. Basicamente você sai coletando em cada CLP o que está acontecendo, né? Como você que está controlando, o mestre está controlando a comunicação, você não vai ocorrer colisões de dados no tráfego de rede. Vocês já ouviram falar de colisão de dados em rede? Vocês já ouviram falar disso no curso? Não? Então imagina assim, ó. Isso aqui é um conceito amplo que serve para tudo quanto é rede de comunicação que vocês forem perceber, tá? Imagina assim, ó. Eu tenho um dispositivo A que eu quero comunicar com o dispositivo B. E também aqui ligado nessa rede, eu tenho um dispositivo C, tá? Como que eu faço para mandar uma informação de A para B, né? Eu pego aqui e falo assim, bom, onde que tá o B? Ó, eu vou te mandar esse número. Aí o A pega aqui aquele número 2, por exemplo, joga aqui para a linha e transfere esse dado para o B. Legal. Normalmente, nesse tipo de topologia, o dado vem para o C também. Só que o C fala assim, esse dado não é para mim, é só para o B, ele ignora, tá? O grande problema é o seguinte, se acontecer de num momento, o A querer mandar o número 2 para o B e o C querer mandar o número 3 para o B, ao mesmo tempo, tá? Quando acontece isso, o que faz? O A, ele requisita a linha e manda o número. O C requisita a linha e manda o número. Nesse momento que os dois tentam mandar ao mesmo tempo, ocorre uma colisão de dados. Ou seja, fisicamente, em termos de bit, né? Eu vou ter bit do A, bit do B, isso não significa nada e no final das contas ninguém mandou o dado que deveria mandar, tá bom? Então, as colisões podem acontecer quando tem compartilhamento do meio físico de comunicação, né? E aí, dependendo da topologia que você vai utilizar ou do tipo de método que você usa para fazer a comunicação, você evita esse negócio aqui que é a colisão, tá? Em termos de redes de computadores, antigamente, hoje a gente se encontra mais, tá? Mas antigamente tinha um equipamento de rede que chamava hub, tá? O hub nada mais era do que assim, se eu tinha uma porta de rede aqui e outra porta de rede aqui, por trás eu tinha os fios interligados no mesmo cobre lá, na plaquinha, tá? O hub era um dispositivo muito barato, basicamente o que ele tinha eram as portinhas de comunicação lá, Ethernet. Só que ele tinha esse problema de comunicação, de colisão muito forte, né? Então volta e meia o computador tentava comunicar ao mesmo tempo que o outro, dava colisão, nenhum dos dois comunicava, né? Aí eles inventaram um outro dispositivo que é o switch. Esse sim vocês já devem ter ouvido falar, né? O switch, ele é um dispositivo de rede que aí ele não tem as interligações desse jeito. Ele vai ter a portinha aqui e um CI aqui. A porta aqui e um outro CI aqui. Ou uma porta do CI, tá? Não precisa necessariamente ser um CI, né? E aí esses caras aqui gerenciam de tal maneira que somente um por vez consegue conversar, tá? E aí você evita essas colisões. Legal, pessoal? Isso aí vocês vão ver melhor na aula de redes, né? Tá? Mas, enfim, então para explicar aqui, ó, que no processo por polling, você não vai ter colisão. Por quê? Porque você vai ter o mestre requisitando. CLP 1, qual que é a variável tal? CLP 2, qual que é a variável tal? CLP 3, qual que é a variável tal? Enfim, vai embora, né? Tá? Aqui, como também você faz o polling máquina a máquina, né? Dispositivo a dispositivo, você consegue calcular qual a largura de banda necessária. Isso aqui está caindo em desuso, pessoal, porque as bandas estão ficando cada vez mais amplas, né? Mas, se você tiver um sistema antigo, você sabe que se você usar o polling, você consegue dimensionar a sua banda, né? Ele possui aqui facilidade na detecção de falhas. O cabra que digitou errado. O que significa isso, né? Por exemplo, vamos imaginar que um CLP da minha rede lá caiu, né? Ele teve um problema, desligou, teve um problema de rede, sei lá, qualquer coisa assim. Quando o seu SCADA for fazer a requisição para aquele CLP, ele vai pegar e vai ver que aquele CLP não está mais ligado. E aí você consegue gerar um alarme e mostrar para a parte de parada de manutenção que ó, o CLP X ali deu problema, tá? O método de polling fica fácil de detectar isso. Pelo método de interrupção, não dá, porque quem manda o dado é o CLP. E basicamente o CLP não vai mandar o dado porque ele está fora da rede. Legal? Então, essa aqui é uma das vantagens, né? E eu posso usar estações remotas não inteligentes. O que eu
quero dizer com isso aqui, né? O meu dispositivo lá embaixo, ele pode ser um dispositivo que ele não precisa necessariamente possuir uma inteligência de ficar saber o momento que ele tem que conversar com o SCADA e mandar o dado lá para o SCADA. Não, pode ser um dispositivo simples e essa inteligência fica toda concentrada lá no software de supervisão, né? Tá? Aí a desvantagem já vem de cara com aquilo que eu falei, né? Como o SCADA ele fica consultando os CLPs nesse método, você não consegue ter uma ação imediata para um alarme, por exemplo, né? Ter um problema que exige uma intervenção imediata, você não consegue, porque você vai ter que esperar até a consulta chegar naquele CLP, né? E conforme eu vou aumentando o número de dispositivos na rede, são mais dispositivos, mais posições de memória que o SCADA tem que consultar, mais lento vai ficar essa varredura de dispositivos, né? Tá? E se eu quiser, por exemplo, eu tenho aqui o SCADA, né? Eu tenho o SCADA aqui, tem um CLP A, um CLP B. Se eu quiser comunicar o A por B, eu não consigo fazer de forma direta. Eu tenho que vir até o SCADA e o SCADA manda para cá, tá? Então essas são as desvantagens. Já no método de interrupção é o inverso, né? Então, no método de interrupção eu não fico trafegando na rede o que eu não preciso, né? Se eu tiver uma situação de emergência, o próprio dispositivo comunica, né? E eu consigo, no método de interrupção, comunicar dispositivo a dispositivo, porque eu posso, o dispositivo, acessar, sei lá, o CLP A, acessar o CLP B direto, enfim, sem passar pelo SCADA, né? Em compensação, né, se um dos CLPs falhar, o SCADA só vai perceber isso aí se ele tiver um método de polling, senão ele não percebe que aquele CLP falhou, né? E em alguns casos o operador vai ter que ficar dando refresh lá para poder saber o que está acontecendo, né? Isso aqui, pessoal, é meio teórico, tá? Porque assim, na prática, os dois métodos são implantados, sendo que você vai usar o polling para varreduras de coisas não vitais, né? Não sensíveis, e o método de interrupção, porque é importante de se tomar uma ação imediata. É igual em microcontroladores, né? Vocês lembram de interrupção em microcontroladores? Enfim, é para isso que se usava a interrupção. Bacana até aqui? Tá? Um ponto aqui interessante aqui de passar para vocês, tá? Isso tá aos poucos mudando, mas ainda assim, vou falar para vocês que é o dia a dia dos sistemas de automação no chão de fábrica, mas está mudando. Normalmente não, vamos considerar assim como atualmente uma regra que você tenta evitar usar a mesma rede para tráfego de dados da automação para tráfego de dados de gestão, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não vai usar a rede a rede de comunicação dos seus CLPs para enviar dados ou receber dados para o sistema de gestão lá em cima que o gestor da empresa está olhando, tá? Para fazer essa comunicação, você vai usar rede Ethernet, apartada da rede industrial, tá? Ou seja, eu tenho normalmente duas redes aqui no meu dispositivo. Ó. Uma rede que o SCADA vai enviar os dados para os sistemas de gestão, para o RP, para o MES, para o que tiver lá em cima. E a rede industrial para fazer a comunicação dos dispositivos de gestão de fábrica, tá? Então você separa aqui, ó, em duas redes independentes, para que uma não interfira na outra. Entenderam, pessoal? Por que eu estou falando que está mudando um pouco? O IIoT está trazendo um outro conceito para isso, tá? Mas ainda, via de regra, é assim que funciona. Tá? Então, rede de Ethernet é a rede de computadores, né? Para você fazer isso, exatamente, Henrique, para não gastar banda. É para isso, tá? Imagina, você está trafegando imagina que você está fazendo uma consulta no banco de dados de um histórico de um mês de operação da máquina X, né? Essa consulta, ela exige banda. E a rede de CLPs, ela não pode, ela tem que estar disponível porque você pode ter informações vitais aqui trafegando para a operação da planta, tá? Então, essa consulta de um mês de dados, ela não pode atrapalhar na comunicação do CLP. Então, você usa redes apartadas. Resumindo, ó, aqui... Sim, exatamente, Henrique. Sem contar isso, bem lembrado. Se você tiver uma queda na rede Ethernet, você não para a máquina.
não para a planta, né? Exatamente, tá? Então, via de regra, comunicação de alto nível, quando eu digo alto nível gerencial, a gente usa a Ethernet. Baixo nível, rede industrial, seja ela qual for. Modbus, Profibus, Fieldbus, DeviceNet, não importa, tá bom? Legal, pessoal? Então, nunca se esqueçam disso, tá? Então, quando você vai colocar a sua escada lá, você não vai enfiar a escada no meio da rede industrial, tá? Você usa ele só para coletar os dados, mas dali para cima é a rede Ethernet, tá? Na verdade, as escadas às vezes nem dão muita chance de fazer isso, tá? Mas enfim, tem que se pensar, levar isso em consideração, tá? Aqui, ó, uma outra configuração, uma outra arquitetura, né? Então eu posso ter, por exemplo, né, os escadas aqui. Eu posso ter vários escadas ou um só, né? Ó, tá vendo que eles colocaram aqui vários, né? Poderia ter um escada responsável por uma parte da planta, ou outra escada responsável só por uma máquina, enfim. Você pode ter os vários aqui, né? E aí, eles se comunicam via Ethernet, ó, com a intranet da empresa e, se eu tiver um servidor web, até com a própria internet, tá vendo? Eu posso disponibilizar de alguma maneira, né, dadas as condições de segurança, os dados para que uma pessoa possa consultar em qualquer lugar do mundo, né? Agora, isso aqui tudo apartado da rede industrial que está aqui embaixo, ó. Legal? Tá bom? Então, importante lembrar isso aí, tá? Mais uma vez, como eu falando, o conceito de IoT tá mudando um pouco isso, mas ainda isso é o predominante, tá? Então a gente tem que lembrar disso aí. Bom, com relação ao supervisório, o software em si, né, que é onde eu crio as telas, eu faço tudo lá, ele tem dois modos de operação, tá? Um modo é o modo de desenvolvimento, que o nome já diz, é onde eu vou desenvolver minhas telas, desenvolver tudo que eu tenho que fazer. E o modo de execução, que o nome também já diz, é quando ele vai estar de fato operando, fazendo um monitoramento, controle, mostrando para o usuário as variáveis da planta, né? Tá? Então tá aqui, ó, por exemplo, no caso do Ellipse, né, o modo de desenvolvimento. Então aqui eu tenho praticamente o Visual Studio. Se alguém já mexeu com o Visual Studio, é ele aqui, tá? Não muda nada. Fizeram em cima do Visual Studio. Só que focado a fazer um sistema supervisório, né? Então aqui eu coloco o desenho, coloco as minhas variáveis de processo, o que eu quero monitorar, né? E aí depois que eu concluir de fazer essa programação, esse desenvolvimento, né, programação, eu vou para o modo de execução, né? Aqui eu já tenho uma planta mais complexa, tá vendo? Mas enfim, aqui não, aqui ele já está rodando mesmo e está lá monitorando as variáveis de cada um desses tanques, cada um desses equipamentos aqui e mostrando para o usuário. Legal, pessoal? Tá? Então quando você vai mexer lá com escada, é basicamente isso. Você desenvolve no modo de desenvolvimento, aí você dá um run lá, um play, ele passa a rodar, tá? E aí você tem que considerar, claro, todos os sistemas de segurança. Em alguns casos, né, você consegue também compilar o seu código que você gerou e ele gera como se fosse um aplicativo, que aí você vai lá na máquina onde ele vai rodar, onde o operador vai rodar e só executa esse aplicativo. Tá? Em outros casos, que foi o que eu falei para vocês, né, que provavelmente é o que vai ser tendência para o futuro, eu vou ter um servidor dentro da planta, um servidor computacional, né, um servidor web, que ele vai disponibilizar uma aplicação e você vai entrar por um código na intranet. Um endereço lá na intranet. Né? Supervisório.empresa.br dentro da intranet, ele já te dá acesso ao supervisório. Legal? Tá. Legal até aqui, pessoal? Que horas são? 8h18? Vamos dar uma paradinha? O que vocês acham? Tá quase acabando? Ou vocês querem ir direto? Se eu for direto, acho que vai mais uns 40 minutos, talvez. O que vocês acham? Intervalinho, né? Muita coisa, né? Eita. Quem dá mais? Quem dá mais? Opa, tem 2 direto pra um intervalo, hein? 3 direto. E João, você tá perdendo, hein? Eu acho que temos a democracia fazendo jus aqui, né? Quem que é o prefeito de Guarulhos aí que foi eleito? De que partido que ele é? É PSD.
Eita, bom, vamos parar. Vamos parar. Vamos lá. Bom, então vamos continuar rapidinho, tá? Mais uns 40 minutos eu acho que dá certo. Eu falei só pra criar um charme aí pra gente sair um pouco do assunto, só pra ver. Bom, então características dos sistemas supervisórios, né? Isso aqui, pessoal, é basicamente consequência de você ter um sistema de software que está gerenciando a sua planta de automação, tá? Bom, primeiro, facilidade de interpretação, tá? O que significa isso? Quando você criar a tela do seu sistema supervisório, você pode utilizar elementos gráficos que representam especificamente aquilo que você está querendo trazer. Por exemplo, eu vou usar um supervisório que está monitorando um forno. Um forno não, vai um sistema que envolva combustão, por exemplo. Eu posso colocar no meu supervisório uma tela que mostre um foguinho lá na hora que os bicos injetores do sistema de combustão estiverem ativados, tá? Então, por exemplo, você traz essa possibilidade de usar elementos gráficos que representam o seu processo real. Eu tenho um tanque, eu posso fazer água subindo, sabe? Isso para o operador é bastante interessante porque é fácil dele interpretar e tomar uma decisão, né? Flexibilidade, aquilo que a gente já falou. Qualquer alteração que eu tiver na planta, eu rapidamente altero no meu software e o sistema de supervisão já vai estar representando aquela alteração, né? Tá? Então, e na maioria das vezes, na maioria não, né? Todas as vezes dentro do sistema supervisório você pode fazer alteração sem precisar parar a planta, o que é muito interessante, tá? Estrutura, né? Eu posso, dentro do meu sistema supervisório, criar telas que representam a estrutura real da sua planta. Eu tenho uma planta aqui, uma região é forno, a outra região é a laminação, a outra é o lingotamento. Enfim, eu consigo fazer dentro ali daquela tua tela, separar de forma bem definida cada uma dessas regiões estruturais da fábrica, né? E eu posso, aquilo que a gente já falou, né, criar sistemas que permitem eu gerar, exportar ou importar as receitas que facilitam o setup das máquinas, tá? Então são características interessantes. E aqui, quando eu estou falando de supervisório, eu já estendo também para as IHMs em alguns casos, tá? Então a gente já sai só do SCADA para IHM, para o sistema supervisório como um todo, IHM ou SCADA, legal? Tá? E aí a gente vem para uma parte aqui, pessoal, que é a finalização da aula, mas é importante, tá? O que eu tenho que pensar na hora de implantar um sistema supervisório para controle de uma planta, tá? Isso aqui, pessoal, é uma visão, né, que passa pelo principal, mas não quer dizer que seja tudo isso, nem quer dizer que seja só isso, tá bom? Cada empresa, cada processo vai ter o seu, e conforme vocês forem quem for trabalhar nessa área, que for mexer com supervisório, conforme você for ganhando experiência, você vai melhorando, vai tirando algumas coisas, enfim, tá? Mas isso aqui é o mínimo, pelo menos, que tem que se pensar aí na hora de implantar um supervisório. E seja esse supervisório lá na IHM, seja no SCADA, tá? Ó, primeiro, o que eu tenho que fazer, né? Entender o meu processo. Entender o processo depois. Especifica as variáveis que serão monitoradas ou controladas. Quando eu falo de variáveis, são as variáveis lá dos CLPs. Dos CLPs. Lembram que aqui a gente está ampliando para ler mais de um CLP, se for o caso. Planejar a base de dados, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho das bases de dados para vocês. Planejar alarmes. Planejar a hierarquia de navegação entre telas. Desenhar as telas. Aqui a gente vai falar de um conceito chamado de User Experience, que eu tô trazendo para vocês do ramo da TI para cá, que eu acho que seria importante começar a pensar nisso hoje em dia. Gráficos de tendência, aqui a gente pode trazer dentro do meu supervisório informações que me permitem fazer análise de tendência, né? Planejamento do sistema de segurança e utilização do padrão industrial. Na verdade, o que chama de padrão industrial, eu só vou comentar um pouquinho o que é isso, tá? Entendimento do processo. Pessoal, assim,
Na verdade, isso aqui é fundamental para qualquer desenvolvimento de qualquer coisa que vocês forem fazer. Não é diferente do sistema supervisório. Você tem que entender o processo que você está automatizando e, consequentemente, dentro do supervisório, você tem que entender o processo que você está supervisionando, tá bom? Então, ela ressalta que ela nunca pode ser negligenciada. Assim, é 90 não, vai, é muito exagero, assim, mas 50% do teu processo de implantação do supervisório vai estar dentro dessa etapa, tá? O restante é a execução, tá bom? Então, o que você vai fazer na etapa de entendimento do processo? Você vai levantar as informações do processo, vai consultar documentação, consultar operadores, engenheiros de processo, gestores, especialistas, quem vai consultar aquele sistema de supervisão que você está colocando, com quais outros sistemas aquele sistema vai comunicar. Ele vai comunicar com o MES? Vai comunicar com o RP? O que ele vai receber lá do RP? Ele vai receber os pedidos de produção, por exemplo? Né? Ele vai receber a quantidade de estoque que tem ou não vai? Ele vai ter uma comunicação externa ou não vai? Tá? Então, enfim, é aqui que você vai planejar toda essa parte. Né? Em seguida, o que você vai fazer? Você cria um diagrama de blocos. Tem que criar um diagrama de blocos, porque a gente é engenheiro, a gente só consegue lidar com desenho. Então, a gente faz um diagrama de blocos que represente aquilo que a gente quer fazer. Né? E também a gente aproveita aqui e define o que vai ser o sistema que eu vou instalar, qual vai ser a rede que eu vou usar, qual que vai ser as variáveis que serão monitoradas, as variáveis que serão controladas. Tá? Então aqui eu faço um planejamento, eu levanto as informações necessárias para que eu possa construir o sistema supervisório. Tá bom? Pessoal, eu não quero trabalhar com supervisório, eu vou sair aqui da aula do curso de engenharia de automação e vou trabalhar no Itaú fazendo análise de tendência de mercado. Certo, pessoal do Itaú? Né? Legal, aí você tá lá, chega um projeto de qualquer coisa, sei lá, vamos fazer um projeto para fazer um produto novo, que eu acho legal o banco falar que existe produto, né? O produto deles é o dinheiro, né? Mas tudo bem. Vou fazer um produto novo, né? Esse produto novo, para você construir esse produto novo, fazer esse processo de construção do produto novo, você tem que entender o que você vai fazer, tá? Então isso aqui é para tudo, pessoal, não é só pro supervisório, mas, né? É um bom produto, exatamente, eu concordo. O pessoal do Itaú ficou quietinho aí, ninguém falou nada. Eu dei aquela cutucada assim pra ver se o pessoal dava aquela, né? Mas eles ficaram quietinhos assim, ó. Eles devem estar pensando assim, o professor tá gravando, aí vai que alguém do Itaú vê a gravação, né? Então, mas brincadeiras à parte, assim, pessoal, tem que... planejamento é fundamental para qualquer... Processo vem, exatamente. Planejamento é fundamental aí para qualquer projeto, qualquer que seja aí. Legal? Bom, planejei, né? Aí a gente vai vir para uma parte aqui interessante, tá? Que é a especificação das variáveis de processo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula que vem, que a gente vai falar de documentação de automação, mas eu já vou adiantar aqui. Lembra aquelas tags que o rapaz do vídeo comentou lá, aquelas tags que eu falei que depois eu ia falar? As tags basicamente são referências em termos de nome, né? É um nome que você cria para uma posição de memória que contém a variável que eu quero que eu quero monitorar ou que eu quero controlar. Isso já dentro do CLP, né? Então, dentro do seu supervisório, com o CLP, você vai definir nomes para essas variáveis. E esses nomes são padronizados, tá? Então, não sei se alguém já falou isso aí para vocês no meio do curso. Se não falou, tá aqui eu falando. Esses nomes vocês... Não é que assim, são padronizados, mas não quer dizer que você tem que usar isso, né? Se a sua empresa ela segue o padrão ISA, né, que é da Sociedade de Automação, você vai ter que usar. Senão, você vai usar o da empresa. Mas o ideal é você usar esse padrão, tá? E o padrão é basicamente assim, ó. Você vai ter esse código aqui, ó, FT, por exemplo, que é um exemplo, tá? FT 116, né? F aqui significa flow, ou seja, nesse caso, eu vou fazer alguma coisa com fluxo. O T aqui significa transmitter, que é transmissor, tá? Ou seja, eu vou fazer uma transmissão de fluxo. Então, nesse caso aqui, ó, desse elemento de automação, tem um sensor de fluxo. Esse sensor de fluxo está no loop de controle 116. E aí, todos os elementos que compõem aquele loop de controle 116 vão utilizar essa marcação aqui, tá? E aí tem códigos específicos para cada um dos equipamentos,
Tá? Você também pode usar um outro gênero, que é assim, você coloca o FT aqui, aí você coloca aqui a área onde aquele equipamento está instalado e depois você coloca o loop. Também pode ser, tá? A norma ela é um pouco flexível em relação a isso. O importante é você ter ali essa nomenclatura que traz na leitura do seu esquema, né, do seu planejamento de automação, o que é cada item. E aí, você traz isso para dentro do supervisório. Quer dizer, você usa assim esse nome que você utilizou no seu planejamento lá na tag que o supervisório está usando, também lá na posição de memória do CLP, se o CLP permitir você colocar nomes para as posições de memória. Legal, pessoal? E esse negócio aqui que é padronizado, ele está descrito nesse documento que está lá no UDO, tá bom? Esse é o documento direto lá da ISA, né? E eu tenho aqui também, ó, né, o que é cada símbolo ali, tá? Depois para vocês verem, né? Então eu vou ter ali na primeira variável, ó, então flow, tá vendo, ó, que a gente já tinha visto, voltage, escolha do usuário aqui, ó, você definir o que é o C e o D na sua planta, corrente para I, J é potência, né? Então se eu tivesse um J, I e C, o que é um J, I e C? Ele é um controlador com indicador de potência, entenderam? Tá? Então aí no seu documento você vai colocar a tag lá, tag J, I, C e o número do loop, número 100, por exemplo. Legal? Tá? Então é um padrão aí que parece estranho no começo, mas que quando você vê um exemplo, ó, ele te permite saber exatamente o que aquele controlador está fazendo. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter um controlador de fluxo no loop 15. Aí nesse loop 15, eu vou ter um outro controlador de fluxo, que é o 15A e o 15B, né? E aqui eu vou ter aqui, ó, um level, vamos ver o que é o V. Aí eu já nem lembro, hein? Vamos ver o que é o V, válvula, né? Então uma válvula de nível aqui, que está no mesmo loop, né? Aqui um transmissor de nível, ó, level de nível, que é level, transmissor de nível, que também está no loop 15, ou seja, tudo isso aqui está no mesmo loop de controle, entendeu? Tá? E aí na hora que você passar isso aqui para o seu supervisório e para o seu CLP, você usa esses nomes que você utilizou no seu planejamento. Legal, pessoal? Entenderam isso aqui? Tá? Então, para quem tiver curiosidade ou se precisar fazer algum tipo de projeto desse tipo, que seja no curso mesmo, tá? Peguem esse documento depois e dá uma olhada lá. Tá? Bom, próxima etapa, né? A próxima etapa é o planejamento da base de dados, né? Lembra que eu falei lá que o SCADA, seu supervisório, ele vai armazenar os dados num banco de dados, né? Que é o sistema de gerenciador ou de gerenciamento de banco de dados, tá? Sistemas de gerenciamento de banco de dados, eles são de dois tipos, tá? Então, eles são softwares que possuem uma arquitetura que facilita e otimiza a armazenagem de dados. E eles podem ser de dois tipos: relacionais e não relacionais, tá? Bancos relacionais, para quem já mexeu com Access vai entender o que eu estou falando. O Access é um banco de dados relacional. Você relaciona informações, por isso que ele é relacional. Eu relaciono, por exemplo, a informação de tempo com... não, esse não seria um exemplo bom. Eu relaciono, por exemplo, a informação de fluxo de vazão, né? A informação de vazão com o loop 115, tá? Então, dentro do banco de dados eu tenho uma estrutura que ele relaciona isso para mim, tá? E de forma otimizada. Legal? Exemplos: Microsoft SQL Server, Oracle 12G, MySQL, PostgreSQL e outros tantos que tem por aí, tá bom? Também existem os bancos não relacionais, que aí são bancos que eles conseguem armazenar informação e recuperar a informação sem você ter necessariamente essa obrigatoriedade de relacionar uma informação com a outra. Eles usam um outro conceito que não adianta a gente querer estudar aqui porque é coisa de TI, tá? Mas aí você tem, entra nesse termo, os bancos de dados que, por exemplo, o Facebook utiliza, sabe? Então o Facebook tem um monte de imagem, aí você vai guardar as imagens, são dados, ele utiliza bancos não relacionais para isso,
tá? E depois ele faz o relacionamento de outro jeito, tá? Não, então, não vou falar de Hadoop e Alteryx, não vou falar não. Mas são ferramentas que você utiliza com bancos não relacionais. Aí tá muito fora do nosso escopo aqui, Gabriel. Tá muito fora. Legal. Mas é o que eu coloquei aqui embaixo. Coloquei nesse slide. Eu esqueci de colocar. Enfim. Mas se eu não coloquei, eu pensei em colocar. É assim, pessoal. Essa parte de base de dados, análise de dados... eu coloquei lá pra frente. Tá. Ela é um negócio que é interessante, tá? É tal dos cientistas de dados, enfim. Fazer análises, correlacionar, Big Data, trabalhar com, por exemplo, essas ferramentas como Hadoop, Alteryx e outras tantas aí que tem por aí. É bastante interessante, é uma área bastante promissora. Não é uma área de automação de processos industriais, que é a nossa formação básica, mas é uma área que a gente, como engenheiro de automação, poderia atuar tranquilamente, tá? O que eu trago aqui em relação ao banco de dados para vocês é o seguinte: cada escada vai ter possibilidade de comunicação com outros bancos de dados, quaisquer que sejam esses aqui ou outros, ou ele vai ter o banco de dados incorporado nele mesmo, tá? Vai depender do seu escada, né? Mas de qualquer forma, seja ele um ou outro, precisa fazer um certo projeto de banco de dados para que depois de 3 anos de operação, 5 anos de operação, esse banco continue armazenando os dados e recuperando esses dados para vocês. Tá? Um banco de dados mal dimensionado, ele causa sérios problemas na hora de você recuperar dado. Ele fica lento para gravar, fica lento para recuperar, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Como que você vai tomar esse cuidado? A gente não é especialista nisso, tá? A gente não estudou para isso. Então você vai ter junto com você a pessoa que estudou para isso, que é um profissional da área de tecnologia da informação, que é chamado DBA, Database Administrator, tá? Esse cara é o cara que vai te ajudar a criar o banco de dados. Legal, pessoal? Tá? Né? Mas, assim, tem alguns conceitos chaves, né? Você tem que racionalizar o que você vai mandar pro banco, com que frequência você vai mandar pro banco. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho lá na minha planta um controle de nível de um tanque, né? Vocês concordam que o nível de um tanque não baixa de uma hora para outra? Certo? Mesmo se tiver um furo lá no seu tanque, ele vai demorar um certo tempo para baixar, certo? Não é um negócio que acontece em um segundo. Então eu não preciso ficar monitorando essa variável de segundo a segundo. Eu posso monitorar de minuto a minuto, por exemplo, né? De 5 minutos em 5 minutos, dependendo de como for. Que é assim, se baixar em 1 segundo, é porque o tanque explodiu e você vai ter outros problemas muito maiores do que o nível baixando, tá? Então você tem que racionalizar um pouco. Que informação que eu vou mandar para o banco de dados, com que frequência que eu vou mandar essa informação, tá? Lembrando também que a informação é armazenada num disco rígido, né? Num disco num servidor. Então, se eu armazeno muita informação, eu vou precisar de mais... vou precisar de mais disco, que implica em mais custo no meu sistema de automação. Então tem que lembrar desses detalhezinhos aí, tá bom? Dica que eu dou para vocês, independente de qualquer coisa, se tiverem uma oportunidade de estudar um pouquinho de banco de dados, estudem, tá bom? Pelo menos para saber o que é um banco de dados relacional, como que eu faço uma consulta num banco de dados, né? Enfim, porque isso pode ser que no futuro apareça, e saber que isso existe, saber como fazer uma consulta é importante, é interessante. Legal, pessoal? Tá? Então, de banco de dados é isso, tá? Alarmes, tá? Alarme, pessoal, é um negócio super crítico no sistema de automação, né? É o alarme que vai mostrar para o operador o que está acontecendo de maneira não normal no seu equipamento, né? E é ele que vai te permitir, vai fazer com que o operador tome ações para manter o processo ou funcionando e seguro, né? Ou manter a segurança do pessoal que está ali à volta, né? Ou da própria máquina em si tomar uma ação com base nos alarmes, né? Então, assim, criar alarmes você pode criar. Eu vou criar um alarme que toda vez que a minha temperatura passar de 25 graus, eu aviso o operador, ó, a temperatura passou de 25 graus. Pronto, criei um alarme, tá?
posso criar o alarme do que eu quiser. Então esse processo de criar alarme tem que ser pensado, não é só chegar lá e sair criando na hora que você estiver construindo o seu supervisório, tá? Então você precisa pensar um pouco o que é importante de trazer de alarme, o que não é. Hierarquizar os alarmes, tá bom? Então você coloca, eu tenho alarmes do tipo A, que são alarmes de alta importância, que envolvem a segurança do equipamento ou do operador, e que no caso de ocorrência de um alarme do tipo A, seja ele por qualquer motivo que seja, por exemplo, a temperatura da caldeira subindo de forma muito rápida, isso gera um alarme que eu tenho que parar o processo. Ponto. Essa é uma hierarquia, que é o alarme A para o processo. O alarme B é um alarme é um alarme que eu tenho que dar atenção, mas eu não preciso parar o processo. Só que eu tenho que dar atenção. Então o alarme B eu vou ficar piscando lá na cara do operador, apesar da máquina do sistema de automação tá rodando, mas eu vou ficar piscando lá pro operador que aquele alarme tipo B, ele tem que tomar alguma ação, por exemplo, e assim vai, tá? Até alarmes que são só avisos, né? Que não são alarmes especificamente, porque é um aviso, olha, aconteceu tal coisa, olha, aconteceu tal coisa de novo, tá? Enfim, tem um mundo aí que vocês podem trabalhar. O que eu dou de dica para vocês na construção de alarmes é que vocês tomem muito cuidado na hora de fazer a especificação do que vai ser o alarme e nessa hierarquização que eu falei para vocês. E aí, para vocês fazerem bem feito isso, vocês vão ter que ter junto com vocês ali o profissional responsável pelo processo, tá? Então, que aí ele que vai poder falar, se isso aqui passar de tal coisa, você vai ter que parar a máquina, se isso aqui não passar, não tem problema, tá? Enfim. Lembrando que o alarme também, pessoal, ele pode ser uma mensagem na tela, pode ser uma sirene, pode ser uma lâmpada, pode ser tudo junto, tá? Então, enfim, não precisa basicamente só pensar no alarme como sendo uma mensagem lá na tela do seu SCADA, né? E lembrar que é importante que cada alarme que ocorra você registre no seu banco de dados, né? Por que eu estou falando isso? Porque o SCADA não faz sozinho isso, tá? Vocês vão ter que ir lá na programação de SCADA colocar essas coisas, né? Ocorreu um alarme na programação de SCADA, você vai lá e lança um evento para que ele salve esse dado no banco de dados, tá bom? Né? Tá? E uma dica, né? Cuidado quando você tiver muitos alarmes, né? Por exemplo, eu estou controlando o nível e eu quero que quando passar do nível X, ele gere um alarme. Só que um controle de nível é água, né? Vamos imaginar um controle de nível de água. Água, principalmente se eu tiver uma bomba injetando água por cima, a água ela fica ali flutuando na superfície, né? E aí a boia que está monitorando aquele nível também fica flutuando. Aí imagina aquele negócio flutuando e gerando alarme por diacho do operador, né? Coitado dele, tá? Então, toma um pouco de cuidado, né? Tenta filtrar alarmes para que não aconteçam muitos alarmes ao mesmo tempo ou alarmes do mesmo tipo ao mesmo tempo. Legal, pessoal? Tá? Então, planejamento de alarmes. Planejamento de hierarquia de navegação entre telas, tá? O que é isso aqui, né? Você vai especificar quais são as telas que vão ter no seu supervisório, né? E como que você vai navegar por elas, tá? Se eu vou usar ícones, se eu vou usar barra de tarefas, se eu vou usar menu, né? Se eu vou usar botões, né? Quais são as telas, de onde que vai para onde, tá? Isso aqui é meio que típico de planejamento de software, tá? Então, se na hora de você criar o seu supervisório você tiver com alguém de TI junto, ele vai saber te ajudar bastante a fazer isso. Mas é basicamente planejar isso, né? Faz um diagrama de blocos que mostra o que vai ter em cada tela, como que vai ser a navegação ali do seu sistema supervisório, para depois na hora de programar, que é a próxima etapa, né? Você conseguir fazer da melhor maneira possível, tá? E aí vem pro desenho das telas, eu errei em 2 lugares, caramba, meu, isso aqui também tem que fechar. Aí vem o desenho das telas. Bom, pessoal, aí entra aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, né? Eu, particularmente, tenho um pouco de receio com um monte de informação na tela ao mesmo tempo, tá? Eu gosto de telas limpas em que você consegue concentrar a operação do usuário num ponto específico, tá? Isso é um conceito de software que é novo, tá? Assim, relativamente novo, também uns 10, 15 anos para cá, tá? Os sistemas supervisórios vêm aí de 40, 50 anos, né, para cá. Então, é comum de você ver aquelas telas enormes, cheio de detalhes, cheio de variáveis, todas ao mesmo tempo num local só. Bom, isso aí vai de cada empresa, vai de cada pessoa que está fazendo. Só dou a dica aí, se der para deixar o quanto mais limpo, melhor, tá? Pensar nisso, né, pensar em como o seu usuário vai se interagir com o seu sistema de automação.
Isso e muitas outras coisas é o tal do User Experience, tá? Então a gente tem que trazer esse conceito agora para dentro da automação também. Lembrando que o operador do equipamento, ele normalmente está acostumado a lidar com um celular, está acostumado a lidar com um computador hoje em dia. Não é mais uma pessoa que só fazia aquilo da vida, tá? Então a gente pode trazer esses conceitos também para melhorar o dia a dia dele e tornar a produção mais efetiva. Legal? Tá? Então, mas enfim, né? Alguns grupos de telas aí que o autor colocou aqui pra gente, basicamente, mas você vai criar os grupos de telas que você quiser dentro do seu sistema supervisório, né? Então lá, eu posso ter uma tela de visão geral, uma tela de grupos específicos a partir dessa visão geral, posso ter tela de detalhe, tela que especifica uma malha de controle específica, telas de tendências, aqui nas telas de tendências aí eu faço aquelas análises estatísticas, telas destinadas só ao pessoal de manutenção, enfim, você pode criar aí vários tipos, tá? Gráficos de tendência, né? Aqui eu dou um destaque aqui por conta de que isso é algo que tá em voga aí, tá muito em alta, né? Na verdade, as pessoas, não adianta você ter um sistema supervisório que está monitorando uma planta, que está pegando lá o valor de temperatura da caldeira, se você não faz nada com essa temperatura, certo? Não adianta só registrar dado. Isso aí, inclusive, é um conceito muito forte dentro da tecnologia da informação, que é a diferença entre dado e informação. Dado é um número que está guardado em algum lugar. Informação é o que você faz com aquele dado, né? Informação é você trazer uma inteligência para o que você vai fazer com aquele dado, tá? Então, quando você vai usar um sistema supervisório que você quer armazenar dados, você tem que fazer alguma coisa com esses dados. E uma boa coisa para fazer é a análise de tendência, tá? E aqui, pessoal, eu não estou falando de nada megalomaníaco, tá? A Gabriela que perguntou aí do Hadoop deve estar mexendo com dado, né, Gabriela? É assim, não é nada megalomaníaco. Você não precisa fazer uma inteligência artificial com uma rede neural, com uma deep learning, com uma rede convolucional para poder chegar. Pessoal, traz uma média, traz um desvio padrão, faz uma regressão, traz uma tendência, traz um dado dentro ali do seu gráfico de tendência em tempo real, que o operador ele bate, olha e projeta o que pode estar acontecendo. Isso já traz um ganho excepcional para o sistema de automação, tá? A maioria das empresas não tem nem isso, tá? Não tem gente que conhece mínimo de estatística. Aliás, vocês tiveram aula de estatística, certo? Né? Então, sim, nunca deixem, sabe, de pensar nesse negócio, tá? E aí eu coloco aqui, ó, essa é uma área que está aquecida, pessoal. Tá todo mundo falando disso, de análise de dados, big data, ciência de dados, enfim, tá? E não tá fora do nosso mundo não, tá? Então, se vocês quiserem ir para essa área, vai ser bem legal. Pessoal, vocês estão aí ainda? Ah, legal. Tá? Aqui eu chamo atenção para a questão da manutenção preditiva, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Tá? Manutenção preditiva, eu predico algo que vai acontecer. Pessoal, pode ser uma análise estatística com aqueles métodos estatísticos hipercomplexos, e pode ser um negócio que eu vi quando eu estava estudando lá na Mercedes. A manutenção preditiva deles lá, né, era basicamente nos motores, isso num ponto específico, que era os motores das máquinas ferramentas. O motor da máquina, ele tem aquele ventilador, né, que serve para refrigerar a carcaça do motor, né, que está atrelado, normalmente, né, tá atrelado ao eixo do motor, ou algumas vezes ele é independente do eixo do motor, né. Então é um fanzinho ali, né, uma ventoinha que está ali refrigerando o motor. O que o pessoal da Mercedes fez na época, hoje nem deve ser mais assim, porque faz muitos anos, mas o que eles fizeram, eles colocaram, sabe aqueles, quem for mais antigo aí deve lembrar daqueles pirulitos que vinham com uma hélicezinha. Aí o pessoal já começa a dar risada, né? Na Cummins tem, João Paulo, aí ó. Olha só, então você vê que o negócio até se propaga, né? Sabe, é uma hélicezinha de plástico, sabe? Não é bem aquela hélice de plástico, mas é uma hélicezinha de plástico. Eles espetavam aquilo na traseira do motor, onde ficava esse ventilador, né? E assim,
enquanto o ventilador tá rodando, aquela hélice ficava rodando. E é fácil do operador ver, né, da pessoa da manutenção ver aquela hélice rodando. Se aquela hélice começar a rodar mais devagar ou até parar, significa que o ventilador parou, né? E aí você já tem, fala, opa, ou que ele tá parando. É o catavento, exatamente, o catavento, Henrique, boa. Então, quer dizer, assim, é um jeito de você predizer a falha do motor, porque o motor em si não falhou, né? O que tá apresentando tendência de falhar, ou tá apresentando sujeira a ponto de poder falhar, é só o ventilador. E aí você atua com uma certa previsibilidade, né? Mas claro que predição preditiva é muito mais do que isso, não é um catavento como tem lá na Cummins, né, João Paulo? Não é um catavento no motor, mas lembrando que você pode fazer coisas simples, tá? E trazer essa vantagem da manutenção preditiva. Sempre quando se fala de... Serve como sensor já, exatamente, hein? Sempre quando a gente se fala de manutenção preditiva, o pessoal comenta muito da questão dos rolamentos, né? Vou monitorar rolamento, eu coloco um acelerômetro lá no eixo que eu quero monitorar, se está aumentando a vibração, né? Eu faço uma curva de tendência de aumento de vibração, redução de vibração, para eu poder predizer quando aquele motor vai falhar, né? Pelo ruído, boa, Henrique. Pelo ruído também, boa, né? Tá? Aí assim, quando a gente fala em manutenção preditiva, a gente pensa em sistema automático, né? Que não precisa de alguém ir lá e ouvir, ou ir alguém lá e ver o catavento, né? Quer dizer, você tem um sistema com sensor que prediza isso, né? Tá? Enfim, quando você tem dados, né, dentro do supervisório, você passa a trabalhar com essas possibilidades, que é super legal. E aí eu trago assim, um conceito que é novo, que é da manutenção prescritiva, tá? Aí a manutenção prescritiva, e aí esse conceito ele tá... Eu nem sei se tá em chão de fábrica ainda, acho que ele ainda tá talvez esteja na academia ainda, mas enfim, vai pipocar pro futuro como pipocou a manutenção preditiva, né? É uma pena que a manutenção preditiva só pipocou, mas eu nunca vi na prática, assim, o pessoal de fato fazendo, né? Mas a prescritiva vai vir também, que aí é você utilizar inteligência artificial em cima desses dados que estão sendo gerados lá pelo SCADA, certo? Eu uso inteligência artificial para predizer os momentos ótimos de execução de manutenção. Tá? Então é um negócio aí bem bacana. A gente lá no IPT vai começar a trabalhar com isso daí junto com a Siemens, junto com o pessoal lá. Vai ser bem legal. Manutenção prescritiva, tá? Legal, pessoal? Tá aqui? Tá? Então, assim, eu falei, são aula teórica, às vezes só eu falando, né? É um pouco cansativo. Mas a gente traz aqui algumas coisas que às vezes são importantes, né? Então se vocês pegarem um pouco disso aqui, pelo menos eu já fico feliz, tá? Então assim, o que eu quero trazer, o supervisório não é só aquele software que você coloca lá e deixa rodando, mostrando alarme. Não. Poxa, a partir dele você consegue fazer coisas que melhoram o dia a dia da operação, tá? Então, e aí a gente como engenheiro tem que ter essa visão de futuro, uma visão de futuro, né? Mas uma visão de antecipação do que pode estar acontecendo, tá? Quando for possível, eu sei que muitas vezes não é, mas sempre possível, é bem legal, tá? Bom, planejamento do sistema de segurança. Aqui o que a gente fala de segurança não é segurança do termo safety, tá? Safety em inglês é segurança de pessoas, né? Segurança da integridade física da pessoa e da integridade física de um equipamento. Aqui não. Aqui a gente está falando de security, que é a segurança da informação, tá? Então, quando você vai fazer o seu sistema de supervisório, você precisa pensar um pouco também em termos de quem vai poder acessar o quê, né? O operador, criar perfis de acesso ao o perfil de operador, né? Que aí o usuário operador vai estar atrelado a esse perfil de operador. Ele pode só ver, por exemplo, a tela de operação, né? A tela de manutenção ele não pode ver. Quem tem que ver a tela de manutenção é o manutentor. Então eu crio uma tela com um perfil de manutenção para aquela pessoa que trabalha na manutenção, e ela vai ter acesso àquela tela e, por exemplo, também a tela de operação. O supervisor ele vai ter a tela, enfim. É pensar um pouco aí também no sistema de segurança para que você garanta que, por exemplo, o operador não faça uma operação indevida, ou que ele não fique vendo coisas que não tem a ver com o trabalho dele, tá? Então, precisa pensar e planejar isso aí também, tá? Por fim,
Ó, slide 35, hein, pessoal? Finalizando a aula, hein? Ó, não foi 1 hora, mas foram 2. Não foram 3. Tá? Padrão industrial de desenvolvimento. Pessoal, melhorou, né? Padrão industrial de desenvolvimento, tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu fiz a minha especialização em 2010. Na época o professor falou assim, olha, se você tiver um computador com Windows XP, você tá no top das galáxias em termos de automação. A automação industrial ela sempre foi defasada em termos de tecnologia da informação, sabe? A Microsoft lançava o Windows 10, a automação estava lá no Windows XP, tá? Então assim, de qualquer forma, a Microsoft ela é muito forte nos sistemas de automação. Tanto que a gente viu lá o Ellipse, que é baseado no sistema Microsoft, certo? Né? Mas isso está, de certa forma, mudando, tá bom? Então, assim, o padrão é o Microsoft, tá? Mas tá mudando, aos poucos a gente tá vindo padrão, padrão web, né? Que é aquilo que eu te falei, você vai ter um servidor e um navegador, você pode acessar. E aí, quando eu tenho um navegador, eu tenho um navegador no meu celular, tenho um navegador no tablet, né? Enfim, isso tá aumentando, né? E o Linux também vem crescendo, né? Ainda que pouco na área industrial, mas ele tende a ser tendência de crescimento dado aos sistemas de internet das coisas, que usam fortemente Linux, tá bom, pessoal? Tá? Então, assim, de supervisório e IHM, acho que é o que eu dava para eu passar para vocês, tá? Não adiantaria entrar em mais detalhes, né? Assim, sem fazer na prática, né? Então, assim, lembrando que assim, né, a prática é importante, né, a prática é gostosa, é legal, né, mas a gente como engenheiro, a gente tem que lembrar que nosso dia a dia vai ser pouco prática e mais planejamento, tá? Então, eu trouxe isso aí, acho que é o que eu teria para passar. Eu preciso só passar o trabalho para vocês e aí a gente finaliza a aula. Legal? Dúvidas até aqui? Alguém? Eu fui falando e fui perguntando se vocês estavam com dúvidas, né? Não, vai ser suave. Deixa eu passar um pouquinho agora dessa questão do trabalho. Então, que acabou, tá? Seguinte, ó. Eu coloquei lá no Moodle um trabalhinho. O que acontece? Eu preciso dar uma nota pra vocês esse ano ainda. Uma das 2 notas. Lembra das 2 notas? Enfim, eu não tava prevendo que eu tinha que fazer esse ano, mas não vai dar jeito, eu vou ter que fazer, tá? Depois eu vou explicar pra vocês, mas eu vou ter que fazer. Então, eu passei um trabalho, que vai ser um trabalho que é bacana, no meu ponto de vista, pelo menos, um trabalho que seja legal, só que, como vai ter que ser esse ano, o prazo é curto, né? Então, eu não consegui passar antes, então o prazo é até chegar às férias, que é no dia 17, acho, a nossa última aula, tá? Por conta do prazo ser curto, o trabalho vai ser em grupo, tá bom? Até 5 alunos. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. E é super simples, tá? Não tem nada especial. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou querer que vocês façam uma pesquisa, tá? Sobre Industrial Internet of Things, tá? Internet das coisas industrial, tá bom? Então eu quero saber o que é a internet das coisas industrial, para que serve esse troço, qual que é a diferença dele para a internet das coisas não industrial, tá? Qual que é a diferença da internet das coisas industrial para a automação tradicional, que é essa que a gente está estudando, tá? Como que vai entrar dentro do chão de fábrica o uso dos dispositivos inteligentes, o que é um dispositivo inteligente para automação, tá? Quais são as redes que vão ser utilizadas para a internet das coisas industrial, principalmente as redes de comunicação sem fio, né? Uso das plataformas de gerenciamento de IoT, no caso vai ser gerenciamento de IoT e ou IIoT, né? Que é a internet das coisas industrial, tá? E as tendências para o futuro na parte de indústria 4.0, tá bom? Então, pessoal, é simples, não é um trabalho... Não é uma dissertação, não é uma tese de doutorado. É um trabalho simples, em grupo de até no máximo 5 alunos, tá bom? Eu sugiro fazer em grupo para que vocês troquem ideias, vocês consigam aí desenvolver. Só que assim,
Eu não quero que um faça e os outros não fazem, pelo amor de Deus. Aqui todo mundo é adulto, hein? Tá? Então vamos. Cada um faz um pouquinho. Troquem troquem entre si ali o que vocês pesquisaram. E eu não quero cópia de coisa, tá? Então, assim, não precisa, como eu falei, não precisa entregar uma tese, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham contato com isso que vocês não vão ter na faculdade, tá? Vocês não vão ter, no máximo vocês vão ouvir falar disso numa palestra na semana de tecnologia, tá? Então é importante, um negócio que tá bombando, que tá aparecendo para todo quanto é lado, só se fala de indústria 4.0, só se fala de IoT, é importante que vocês saibam pelo menos, mais ou menos o que é isso, tá? Então, não copiem. Leiam um pouco, cada um pode pegar um daqueles tópicos ali, ou outros tópicos que vocês queiram colocar. Leiam, façam um resumo. O trabalho, já falamos, né, no começo do curso, na ABNT, tendo pelo menos uma introdução simples. A introdução é para falar o que é o trabalho e o que é IoT. Tá? É bom citar, Amanda. É bom citar, sim. É bom citar, não. É importante citar, na verdade. Tá bom? É bom, não. Vamos melhorar aqui. Né? Ó, eu cito, né? Deixa eu ver se eu... Ó, eu cito aqui, tá vendo? Tá vendo? Se você fizer aqui no padrão ABNT, ótimo, tá? Isso, eu dou uma colher de chá, vai, porque o prazo é curto. Não precisa a referência ser no padrão ABNT, não. Mas se você fizer, é ótimo. É bom pra ficar um trabalho legal, tá? Mas o importante é introdução, desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o que você está pesquisando, tá? Então IoT é isso, o IoT é usado naquilo, tem esse exemplo aqui, esse exemplo lá. Se vocês acharem estudos de caso, põe também, é legal, tá? Tá, entendi. Citação no meio do texto, né? Era o ideal, tá, Mariana? Mas não vou cobrar isso, não se preocupa. Mas tem pelo menos uma referência lá no final pra mostrar onde que é, né? E uma conclusão, tá? A conclusão é o que aquilo trouxe pra vocês de conhecimento, né? E quais são as tendências pro futuro? O que vocês enxergaram da pesquisa que vocês fizeram em termos de tendências pro futuro na parte de internet das coisas industrial. Tá bom? Tá, então, super tranquilo, grupo de no máximo 5 alunos. O problema é o prazo, que eu não vou conseguir fugir disso, vocês me desculpem, mas vai ter que ser pra daqui 2 semanas, né, que é dia 17. Tá, então por ser dia 17, assim, é um trabalho de pesquisa simples, que basicamente é leitura e escrita do que vocês entenderam, do que vocês leram. E assim, minimamente formatado dentro da... Minimamente, tá? Não é pra ficar contando a linha. Eu não vou contar a linha porque você deixou espaço. Não, assim, colocar no formato lá com letra corretinha, com o formato do papel certinho e tal. Gera um PDF, pega esse PDF e joga lá no Moodle. É isso, tá bom, pessoal? Pessoal, é importante, vocês precisam me entregar esse trabalho porque é a primeira nota de vocês. Tá? Eu preciso entregar essa nota esse ano ainda, tá bom? Não vai ter como fugir disso, tá? Então, era isso. Aí o que a gente vai fazer? 9 horas agora, a gente vai fechar a aula, vocês já podem se dividir em grupos e começar a pesquisar nesse restante de aula que sobrou, tá bom? Na aula que vem, da semana que vem é dia 17. Não, nossa, eu tô vendo, vi 12 aqui, o 12 não é, o 12 é o mês. 10, né? Semana que vem dia 10. Dia 10 a gente vai estudar a parte final de documentação. Vai ser uma aula um pouquinho maçante também como essa. Não vai ter como fugir disso, mas também é importante. Tá? Lembra que eu falei pra vocês que documentação é importante pro futuro. Tá? Mas assim, provavelmente eu vou dar aula sobre documentação e deixo o restante da aula para vocês fazerem o trabalho também. E no dia 17 vocês me entregam o trabalho e a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente viu. Tá bom? O que vocês pesquisaram. Eu quero que, por favor, vocês falem pra mim o que vocês viram. Eu vou falar um pouquinho também sobre a internet das coisas, algumas coisas que são importantes de vocês conhecerem. E aí a gente fecha o ano. Legal, pessoal? Estamos combinados?
De boas, assim, ó. Mais uma vez, pessoal, é uma pesquisa, assim, minimamente, tá? Como eu falei, não quero 200 páginas, porque eu não vou ler as 200 páginas. Eu quero que vocês leiam e escrevam o que vocês leem, que vocês entendam aquilo que eu tô passando, que vocês estudem aquilo que eu tô passando, pedindo para vocês pesquisarem, para que vocês conheçam isso, que é importante. É isso, tá bom? Referencia para eu saber de onde vocês tiraram aquilo. Não copiem, pessoal. Eu vou ser sincero com você, eu fico doido da vida se alguém copia alguma coisa. Eu já tive trabalho de aluno, de grupo assim, que o aluno me entregou um calhamaço de folha e ganhou 0. E um grupo de alunos que entregou 3 folhas ganhou 10. Porque os das 3 folhas leram, entenderam o que era pra fazer, fizeram o que era pra fazer, e os do calhamaço copiou a página da Wikipedia. Daí não tem jeito, tá bom? Então, vamos lá, quero que vocês façam o mesmo trabalho para que vocês entendam esse conceito. Discutam entre si. Na aula do dia 17 a gente fecha conversando um pouco sobre essa questão de internet das coisas industrial. Depois disso a gente vai fechar o ano com essa primeira nota. E pro ano que vem aí vocês vão estudar, ou devem estudar, a parte de redes de Petri para poder planejar sistemas de automação. Legal, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço para vocês, bom final de semana e até semana que vem. Uma boa noite para vocês. Até semana que vem, boa noite para vocês. Até mais pra vocês.